Bem, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Esse vídeo eu vou responder um amigo meu. Para quem está começando, né, escuta muita coisa sobre corte, né, e ouve falar muito sobre corte. A grande realidade, gente, tá aqui um exemplo, ó. Isso aqui é uma peça que eu vou fazer para mim, né? Eu não tenho mínima preocupação com a perda que eu vou ter, tá? Porque é uma peça única, então eu não tenho a mínima obrigação com o que eu vou fazer aqui, porque eu comprei a quantidade de tecido exata, tá? Então, o que perder aqui está perdido. Então eu comprei uma quantidade que vai dar para eu poder fazer as peças que eu quero fazer. Beleza. Isso é o que todos vocês estão acostumados, né? Vão lá, compra 1 metro de tecido, 2 metros de tecido e faz, tá? Eu estou fazendo esse vídeo porque ontem era domingo, um amigo ligou aí: Júlio, eu estou com um problema sério, que eu estou com 500 peças de cetim precisando cortar e já comecei e está dando problema. Bom, gente, uma coisa que vocês desconsideram muito na questão comercial são as formas de trabalho. Quando você fala em costura industrial, existe um sequenciamento, tanto de máquina quanto de pessoas, como de costureiras, não é todo mundo a mesma coisa. Então, eu vou falar aqui da parte de corte. Corte não tem esse negócio que fala, deixa 12 horas, 5 horas, 50 horas, faz assim, faz assado, não. Cada tecido demanda um tipo de corte, né? E também na parte de corte existem muitas técnicas. Por exemplo, não adianta você querer infestar para cortar 1000 peças utilizando uma talhadeira de disco, tá? Então você tem que ter uma mesa adequada, você tem que ter um risco adequado. O que é um risco? É o desenho. Vocês lembram que eu falei com vocês? Olha, quando a gente vai cortar em grande quantidade, vocês devem ver em vídeos antigos aí, a gente vai cortar em grande quantidade, dependendo do tecido, exige também um trabalho muito grande, uma cumplicidade entre todas as partes da costura, tanto o pessoal da talhação quanto o pessoal da modelagem, né? Essas informações têm que se encontrar para que você faça um serviço, porque pode ser que às vezes você faz um serviço e ele vai estar perdido. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O que ocorreu com essa peça que foi cortada aqui? Ela foi planejada para se cortar. Não foi simplesmente, vou pegar e vou colocar o tecido sobre a mesa e vou cortar, não. Então foi planejado o risco. Você está vendo que aqui é uma peça G. Vocês vão ver que aqui, ó, embaixo está o tecido. Para vocês olhando do lado de lá, isso aqui é a peça. Mas na realidade isso não é a peça. Isso aqui é apenas o enfesto, na parte do enfesto. Depois de enfestado foi colocado um outro tecido, nesse caso uma viscolaicra, tá vendo? Isso é, para mim, ou para quem trabalha, isso aqui é uma perda aceitável, porque provavelmente depois que você, dependendo do tecido que você vai cortar, o que ocorre? Você tem que ter um tempo, você tem que conhecer o tecido, saber o quanto que aquele tecido encolhe, ter todas as informações para só depois você infestar e já meter a faca, né? Então ontem eu tive um amigo que me ligou aí apavorado que ele estava começando a cortar cetim, que é um dos piores tecidos. Todo tecido sintético, todo tecido liso um sobre o outro é terrível. Tecido com elastano sempre tem que tomar um cuidado muito grande na hora de infestar, né? Eu tive conversando com uma amiga e ela falou: Júlio, eu comprei 2 tecidos e um não deu, o outro deu encolhimento, e eu comprei para não poder fazer um vídeo e não dava muito certo, porque quanto será que é, quanto deixou de ser? Não existe isso, gente. Não existe esse negócio de vai descansar 10 horas, 12 horas e pronto. Tudo está relacionado à quantidade que você vai cortar, o peso que vai ficar sobre esse tecido, a forma que esse tecido é, se é um tecido ramado, se é um tecido tubular, que tipo de tecido você está cortando. No caso do meu amigo lá, ele estava cortando um cetim, só que o que acontece? Ele tinha 500 peças para ser cortado em cetim, e toda vez que ele metia uma talhadeira como essa aqui, ó, toda vez que ele metia uma talhadeira como essa aqui,
o cetim dele embolava todo. Isso aqui não é uma máquina para você cortar esse tipo de tecido. Por quê? Se você olhar, o tecido começa, se você está com um enferço muito alto, ele começa a cortar aqui, mas o último aqui está bem atrás, está vendo? Então, à medida que você vai cortando, se você for fazer uma curva como essa aqui, ó, olha lá para vocês verem, ó, ela é muito difícil para você fazer. Então, isso demanda, quando você vai cortar uma quantidade maior, demanda você comprar uma talhadeira de faca, porque ela corta com reto, né? Você pega aqui e ela vai reto. Essa aqui já não serve. No caso de tecido planos, essa aqui não vai muito legal, sabe por quê? Porque os fios que saem do tecido plano, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Esses fios aqui, ó, ele vai embuchando ali, até mesmo na malha, ou tecidos com elastano, né? Vai dando esse problema. Mas o que eu quero deixar para vocês claro aqui é que cortar não é uma coisa tão fácil quanto todo mundo acha que é, tá? Você pode olhar que aqui não... Olha aqui para vocês verem uma coisa, ó. Percebe-se uma coisa que vocês vão ver que interessante, ó. Tá vendo aqui? Olha o tanto que encolheu essa peça aqui, ó. Observem para vocês verem. Ah, Júlio, mas como é que você sabe que se encolheu? Simples, gente, olha. Isso é um corte feito de forma profissional. Isso está colado. Essa peça aqui foi feita para perder, tá? Então, o que que acontece? Essa peça aqui, esse papel, foi colocado num tecido para que ele não corresse. Então foi feito camadas, colocar tecido. Você costuma colocar papel igual aqui, ó, para corte, até mesmo entre camadas de tecido, em quantidade de tecido, né, para poder você acertar todo o tecido. Então não é uma coisa que coloca 10 camadas, 20 camadas e vamos cortar. Não é, tá? E aqui está até bem visível para vocês, olha o tanto de encolhimento aqui, né? Na peça que foi feita, porque o padrão é o de baixo, a modelagem é de baixo, olha o tanto que está encolhido aqui. Então são coisinhas que não dá para poder fazer um vídeo para vocês. Eu digo, quanto que dá isso, quanto que dá aquilo, eu não sei que tecido que você está usando, eu não sei a forma que você trabalha, né? Isso é para um iniciante, eu acho que vocês devem voltar. Quem quer costurar, vá costurar. Quem quer trabalhar com corte, vá trabalhar com corte. Quem quer trabalhar com mecânica, vá trabalhar com mecânica. Mas se você tentar abraçar tudo, você não aprende nenhuma coisa e nem outra, tá? Eu vejo muita gente falando aí de corte, isso e aquilo. Eu conheço bons profissionais de corte que passam o dia inteiro em cima de uma mesa e tem que todos os tecidos, tem técnica, gente, que a gente tem que soldar os tecidos. Tem tecidos que pode ser só preso, tem tecidos que, dependendo da quantidade de camada que você vai colocando, ele vai compactando, né? Você tem um limite de corte. Então tem tudo isso, tem um desenho que você vai fazer para que você não tenha perda. Então tem todos esses detalhes que eu tenho que levar para vocês. Mas como é que eu faço isso? O seu problema individual é o seu problema individual. Você tem que buscar a solução para eles. Mas você tem que buscar as coisas dentro da técnica e não dentro do que o Júlio disse, dentro do que o outro. Uma moça me perguntou no canal: Júlio, quantas horas eu devo deixar uma malha descansar? Eu não sei que malha que é, não sei que fio que é, não sei a qualidade que é, não sei o que é. Malha para mim é muitas, né? Eu vejo muita gente com problema para cortar liganete. Os piores tecidos para se infestar, tá? Se você não tem uma infestadeira, até você tem que trabalhar com uma paciência muito grande para poder colocar. Você tem que prender todo ele, você tem que soldar todo ele para poder fazer o corte. Você tem que, às vezes, colocar uma camada de papel, dependendo da quantidade que você está fazendo de infesto. Às vezes você está fazendo um infesto muito alto. Então são detalhes que não dá simplesmente para mim poder falar com você, faz assim ou faça assado. Toda a produção, tudo que você compra, você tem que estudar. Eu tenho uma amiga que estudou até na mesma escola que eu, inclusive eu conheço há muitos anos. Esse mês passado, ela foi fazer um curso, comprou a modelagem de uma pessoa, colocou a modelagem de 200 peças sobre sobre a mesa, tá? Ela participa do grupo fechado, né, que é os que contribuem com o canal. Ela colocou 200 peças sobre a mesa e as 200 peças, simplesmente pelo corte, ela perdeu. Né? Ela estava chorando em alemão, como diz o pessoal, né? Mas por quê? Por não prestar atenção. Não é o que eu te digo, não é o que a fulana te diz, não é o que o Beltrano te diz. É a forma correta de trabalhar. Costura industrial é uma coisa, corte em produção é outra. Tudo é segmentado.
Equipamentos, né? Eu tenho muito esse problema de pessoal me perguntar sobre equipamentos, eu não sei nem o que a pessoa quer fazer. Então você tem, na hora de comprar o seu equipamento, você tem que saber, eu vou cortar pouca coisa? Ah, vou comprar uma máquina dessa aqui, vou cortar malha, é pouca coisa. Ah, eu vou cortar uma quantidade maior, então vou comprar uma de faca. Ferramenta, não tem dessa de eu vou fazer uma economia aqui, tá? Não pensa você que eu tenho essa máquina por economia. Eu tenho essa, tenho a bananinha, tenho a outra, mas não é uma questão de economia, é que cada uma me atende dentro de um tipo de trabalho. Então não é uma para tudo, né? E a indústria não trabalha dessa forma. Então se você está pensando em tirar em produção, tem coisas que uma talhadeira grande não vai te adiantar. Tem coisas que uma talhadeira dessa aqui não vai te adiantar. Tem coisas que é uma bananinha que vai te resolver. Então é uma sequência de equipamento que você, se você vai se dedicar a corte, se dedica a corte. Ah, vou dedicar então a só corte. Então tem técnicas que você vai usar, né? Que você vai usar, você vai colar tecido, às vezes você vai perder uma parte dessa, mas vai ganhar em toda a produção depois, que isso aqui de cima aqui não é nada, gente. Embora você esteja vendo aí, tá tudo bonitinho. Ah, dá para montar, Júlio? Dá. Só que não serve para nós para nada. Entende? Porque não é uma questão de fazer essa peça. A produção que está aqui já saiu. Entende? Então vocês têm que ficar muito atento a isso, para vocês não caírem em armadilha e ficar indo em dica de um e de outro. Se você está estudando, ou se você está tentando produzir, você tem que pensar no tamanho da sua mesa, você tem que pensar no tipo de máquina que você vai comprar, você tem que pensar no tipo de corte que você vai fazer. E deixa eu te dizer um segredinho, não dá para você fazer tudo sozinho. Eu não faço tudo sozinho, a dona Dulce não faz tudo sozinho. Então eu vou até abordar isso aí em um outro vídeo, mas é uma questão de produtividade. E sendo uma questão de produtividade, cada um de nós, quem corta, quem faz manutenção, quem faz costura, tem que ter uma linha de pensamento que às vezes a gente até faz muita coisa, mas que quando exige uma produção maior, a gente tem que ter técnicas. Não adianta eu achar que eu sento na máquina de costura, eu, Júlio, por exemplo, sentar na máquina de costura e depois eu vou cortar, depois eu vou costurar e depois eu vou vender. Você não pode ter essa mentalidade, você entendeu? Então é o seguinte, o bom é você pensar nesses detalhes e fazendo aos poucos. Ah, eu só posso comprar essa máquina, então eu vou trabalhar em cima de um limite desse. Esse amigo meu ontem falou comigo, eu vou cortar tudo na mão mesmo, vou cortar na tesoura. 500 peças cortadas na tesoura. Eu vi um vídeo aí que eu até passei lá na página, em que a moça estava fazendo camiseta e cortava tudo na tesoura. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, coitada da mão dessa pessoa no final da tarde. Mas também tem uma coisa, não adianta você achar que por você comprar uma máquina dessa, você não precisa ter um papel, que você às vezes não pode ter uma perda. Sim, vai ter. E se você não tiver, pode perder dobrado. Porque às vezes você pode cortar todo um corte e chegar no final das contas, não dá conta dele, que é o caso do meu amigo ontem, que ele ficou apavorado. Por quê? Porque simplesmente ele estava com um tecido terrível sobre a mesa e não tinha técnica nem sequer de prender o tecido. Sabe? Não é um tecido que encolhe, o cetim não é um tecido que encolhe. Porém, na hora que você empeça, ele dá muita bolha de ar, você tem que acertar, tem que ter um cuidado com ele. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Existem sim profissionais de corte, e só o corte é uma técnica que muita costureira não sabe. Então eu sou totalmente contra corte e costura. Para vocês que estão saindo de um curso de corte e costura, saibam, em questão comercial não existe corte e costura. Cortar é uma coisa, estampar é outra, costurar é outra. Então você tem que parar e raciocinar sobre esses tempos, tá ok? É só uma dica. E existem casos igual no corte que você tem muitas mães, você tem que separar, por exemplo, com papel, você tem que separar a tonalidade. Você pega uma malha, você tem que separar, sabe? Branco é tudo branco. Aqui tem dois tons de branco, ó. Um branco diferente do outro. Então isso aqui não pode ser misturado no corte. Não é a mesma coisa. São coisas que o nego vai aí no canal, é negativa, mas passa a vida inteira olhando aqui para poder falar depois. Você entendeu? Então eu não estou pouco me lixando com isso, mas eu me preocupo com um amigo igual esse que está lá do outro lado e que está cortando um cetim e que simplesmente colocou sobre a mesa. E ele sequer conhece um equipamento que é para cortar aquilo dali.
tá? Então tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não tem como fazer. Então a gente tem que usar uma parte de inteligência. Tem hora que eu mostro aí algumas coisas que a gente simplifica, mas eu não posso simplificar tudo para que você chegue do outro lado e ache que tudo é muito fácil, porque não é. Você tem que parar e pensar, olha, isso é viável? Qual é a melhor forma de fazer isso? Eu vou buscar a técnica de fazer isso. Aprendi a costurar? Aprendi. Então agora eu vou aprender um pouco sobre corte, vou fazer um curso de mecânica. Não é sair procurando a dica certa para você montar a sua empresa. Não funciona. Se isso fosse fácil, todo mundo estava fazendo. A realidade é que muitas das vezes a pessoa corre igual a minha amiga lá, estudou na mesma escola que eu. E afinal, quando ela falou comigo, eu falei com ela, olha amiga, tem duas coisas, você estudou e permaneceu no seu lugar, eu estudei e continuei estudando e estou tentando ainda, então eu não vou ficar ali só olhando o que eu estou fazendo, eu vou ter que pensar um pouquinho adiante. Então, vocês estão começando a costura, pensa um pouquinho adiante. Às vezes é mais negócio você levar para um profissional de corte e não ter a dor de cabeça de assumir o corte, a costura e tudo, né? Eu sei que muita gente não tem essa condição, mas vai aí uma dica, mesmo no corte, não tem esse negócio, deixa descansar tantas horas, isso depende muito do conhecimento, das informações do tecido, das composições do tecido, do tipo de tecido que é, né? Porque em meio a 10 peças, gente, que uma dá uma embolada, todo o corte está perdido. Então, às vezes você precisa usar você está lá com um enpeço de 30, 40 camadas, 20 de malha aí, uma sobre a outra, 20, 30 camadas de malha, ramada uma em cima da outra, numa mesa. Se você meter uma coisa dessa aqui, você vai moer com o seu corte. Ah, mas eu vou fazer aos pouquinhos, tá? Se você não tiver um tamanho, você tem uma perda. E isso é um profissional de corte que faz, não é a costureira. É lógico, a costureira tem que parar e pensar e entender esse tipo de situação, porque assim ela passa menos trabalho. Então não estou dizendo aqui que você não faça, eu estou dizendo que vocês devem buscar as técnicas corretas para poder fazer as coisas. Observar, tentar aprender, tentar trabalhar dentro da coisa para depois assumir de fazer. Porque muitas das vezes se você compra aí uma peça igual o cetim, que é um cetim caro, você chega no final das contas, você estraga o seu corte todo e lá vai o prejuízo. Faz igual minha amiga, foi cortar uma ribana, fazer uma peça e achou que, mas a modelista me mandou, mas eu também culpo ela, porque ela não testou antes. Então tudo isso tem um trabalho anterior, tá ok? Fica aí uma dica, tá? E era uma coisa que eu tinha que falar aqui. Tchau!